Bom dia, Gra, tudo bem? Quem está chegando? Bom dia, Jaque, bom dia, Marisa, bom dia. Enquanto o pessoal vai entrando, vamos aproveitar esse momento enquanto ouvimos essa música, né? Eu agradeço. Vamos agradecer, começar agradecendo por mais um dia, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, não é mesmo? Nesse momento. Eu gosto muito desse. Tá dando para ouvir? Então hoje teremos um tema muito importante, especialmente para esse momento, não é mesmo? E você que está chegando, convida, chama, né, amigos, familiares, porque eu acredito que seja um tema muito importante para todos nós, né? Oi, tudo bem? Lô, tudo bom? Bom dia! Então, você que está entrando, convide os amigos, né? Vamos divulgar boas notícias, não é mesmo? Então, o tema hoje escolhido é Síndrome pós-Covid. Então, antes eu quero me apresentar um pouquinho para quem talvez ainda não me conheça. Eu sou a Luciana, tenho uma loja de alimentos orgânicos há 20 anos, sou nutricionista funcional, então apaixonada por temas ligados à saúde, qualidade de vida, então por isso que eu sempre que posso venho aqui compartilhar aquilo que eu sei, aquilo que eu pratico já na minha vida, eu sempre digo que o tema saúde é algo que já vem de longa data, minha busca por entender verdadeiramente todos os processos, que desencadeia desequilíbrios no nosso corpo, porque a partir do momento que isso já há mais de 30 anos, quando eu tinha 14 anos que eu fiquei curada de uma bronquite que eu tive desde a infância, e eu passei a entender o papel da alimentação, da nutrição, das emoções na nossa vida e de quantos medicamentos podem agravar muitas vezes mais do que curar, não é mesmo? Então, a partir daí eu comecei a ter esse interesse e fui deixando de utilizar, à medida que eu fui tendo esse entendimento, oi Ju, eu fui deixando de utilizar os medicamentos. Então hoje, eu posso dizer que há mais de 30 anos eu não faço uso de medicamentos alopáticos, Não sou contra, sempre digo, até porque quando eu sofri acidente, os medicamentos foram maravilhosos, me tiraram a dor, eu pude ter, a cirurgia na minha coluna, graças à medicina, então hoje eu posso andar. Então tenho muita gratidão pela medicina alopática, Então, mas sempre que posso, eu faço escolhas, E a minha escolha sempre é por tudo aquilo que a natureza nos oferece, Nós sabemos que nós temos tudo na natureza. Então hoje eu quero compartilhar com você um pouco sobre tudo que eu venho praticando e como nós podemos minimizar e tratar verdadeiramente todos esses sintomas que estão aparecendo agora nas pessoas que passaram pela Covid, Se você tem algum familiar que passou e ficou com sintomas, com sequelas, envie, essa live, porque muita coisa pode ser feito para nós minimizarmos todos esses sintomas, Eu tive Covid e posso dizer que não tive praticamente sintomas. O meu sintoma foi apenas a perda do paladar e do olfato por poucos dias, e isso já se restabeleceu. Nós vamos falar aqui também como podemos resolver essa questão, e não tive sequelas, nenhum outro sintoma. Então nós vamos entender por que isso acontece para algumas pessoas e o que podemos fazer
para aquelas que já estão com sintomas, né? Então são tantas as queixas, né, que as pessoas têm sentido, né, no pós-Covid, que os profissionais eles estão ficando, né, perdidos praticamente. São queixas em diferentes órgãos, muitas delas desencontradas, né? E aí elas vão pingando de médico em médico, né? Precisamos entender então que a síndrome pós-Covid, ela não é uma doença, né? É um comprometimento, né? Na verdade, de vários órgãos, mas não tem uma doença em si instalada, né? Oi, Gláucia, quem está entrando? Vamos chamar, né? Convidar as pessoas para participarem, porque tem muito assunto aqui. Espero que eu consiga passar tudo para vocês nesse tempo e certamente poderá ajudar muitas pessoas. Então, o que tem acontecido, né? O que está acontecendo com as pessoas? Então, agora, durante a live, vocês vão entender o porquê isso acontece e como tratar, né? Isso é o mais importante. Então, na medicina integrativa, nós temos já diversos estudos publicados, né? E tudo isso são o quê? Efeitos, né? Consequências que as pessoas estão sentindo de médio a longo prazo pós-Covid. Então, nós precisamos entender que ou nós passamos a enxergar o ser humano como um todo, ou ele vai ficar de especialista em especialista sem resolver o problema, né? E por que as coisas estão acontecendo com tanta intensidade? Por que os sintomas são tão intensos? Bom, a primeira coisa que nós precisamos ter muito claro é que parâmetros normais de exames não significa saúde. Oi, Lê! Oi, mãe! Parâmetros normais, né? Nos exames não é sinônimo de saúde. Quantos, né, já não passaram pelos médicos, fizeram os exames, dosaram, né, os exames e praticamente todos normais, né? Aí o médico fala, olha, está tudo normal. Só que você não está se sentindo bem. Então, vamos entender que parâmetros normais nos exames, especialmente os exames feitos aqui no Brasil, não significa que você esteja saudável, né? E vejamos então, né, por exemplo, para você avaliar se você realmente tem saúde. Se você sofre, está com sobrepeso, é sedentário, come, tem excesso, né, de alimentação rica em farinhas, açúcar, sofre com gases. Você sabia que o normal é nós termos gases sem cheiro e durante o sono? Qualquer sintoma que não seja, né, à noite e sem cheiro, né, que especialmente aquele cheiro fétido, já é um indicativo de que ali no intestino está ocorrendo um processo conhecido como disbiose, né? Nós vamos também falar um pouco sobre essa questão do intestino, qual a ligação dela com todos esses sintomas. Então, se você sofre com distensão abdominal, insônia, acorda cansado, mesmo fazendo uso de medicamentos, isso já é um sinônimo de falta de saúde, né? Então, vamos falar então o que acontece na síndrome pós-Covid. Vamos começar com uma análise que foi feita, olha, em 30 de janeiro de 2021, foi uma análise de um estudo publicado quais são os 50 sintomas, 50 efeitos mais comuns no pós-Covid. Ou seja, é no momento que a pessoa já não tem mais o vírus já não está mais ali, ele já foi embora, porém as funções do corpo ainda não voltaram ao normal. Então esse rastro inflamatório, que nós vamos entender como acontece, ele vai continuar existindo mesmo que a cepa mude, né? Que nós já sabemos que o vírus já sofreu mutação, já não é o mesmo do início.
Então, independente disso, as queixas continuarão acontecendo da mesma maneira. Serão essas as queixas principais. Então, vamos lá. Veja se você conhece alguém que passou pela Covid e ficou com uma queixa de cansaço, fadiga. Nesse estudo, mostrou que 58% das pessoas que passaram pela Covid, a queixa principal é a fadiga. A segunda, dores de cabeça, dores articulares, déficit de atenção, perda de memória, perda do odor do paladar, dificuldade para respirar, batimento cardíaco acelerado, queda de cabelo, ansiedade, depressão, problemas cardiovasculares, endócrinos, enfim, são mais de 50 sintomas, né, que esse estudo mostrou. Então, o que nós percebemos aí? Quanto mais frágil a saúde da pessoa antes da Covid, maior a chance dela ter esses sintomas a longo prazo. Entendeu? É por isso que eu disse que exames com padrão dentro da normalidade não significa que a pessoa seja saudável, né? Então, o SARS-CoV-2, ele tem uma predileção, que seria assim, a chave receptor, né? Por vários órgãos, devido à presença de uma enzima conhecida como angiotensina 2, que é o ponto de entrada para o vírus. Então, nós não precisamos nos apegar aos nomes, né? E onde nós temos, então, maior presença desses receptores para essa enzima, né, de angiotensina? Primeiro, sistema nervoso central, sistema gastrointestinal, coração e em toda a cascata de coagulação. Então, vocês vejam que os sintomas pós-Covid estão todos relacionados com esse sistema. Ou é o sistema nervoso central que ficou afetado, ou é o sistema gastrointestinal, ou é o sistema cardiovascular, né? Então, o pós-Covid, ele gira em torno que nós chamamos de um estresse metabólico, resultando em uma cascata de reações bioquímicas, né? Que estão acontecendo para quê? Para o corpo tentar voltar ao equilíbrio, né? E as pessoas ficam piores quanto mais desnutridas funcionalmente, né? Por excesso de comida desvitalizada, comida processada, excesso de comida ruim, emocional desequilibrado e, portanto, sem saúde. Então, vamos entender qual a relação da Covid com o estresse. Quais são os hormônios produzidos pelo estresse? Bom, o cortisol é o mais conhecido, né? E a cortisona. Então, quem comanda todas as reações em uma situação de estresse? É o cortisol. O cortisol é muito importante no nosso equilíbrio, né? Porque ele é o hormônio da sobrevivência. Oi, Rô, quem está chegando? Ana. Vamos mandar aqui o aviãozinho, convidar, né, os amigos, porque olha, tem muito assunto importante aqui para nós divulgarmos para o maior número de pessoas, porque os médicos não estão, na maioria, se não for um médico da linha integrativa, eles não vão conseguir relacionar todos esses sintomas, até porque se você vai de especialista em especialista, ele não consegue juntar o todo, né? Então por isso que é muito importante a gente entender o que está se passando com o nosso corpo, né? Então veja só, o cortisol, ele é o hormônio da sobrevivência, né? Então ele é um hormônio liberado já desde a nossa antiguidade, quando nós ainda saíamos para caçar, né? Então ele é importante para você ter o quê? Energia, né? Estar alerta, desperto, né? É importante nós termos o cortisol ativo no nosso corpo. Acontece que no passado, quando o homem voltava, né, com a caça,
o estresse acabava, não é mesmo? E hoje, o que está acontecendo no nosso dia a dia, na maioria das pessoas, na maioria da humanidade, podemos dizer, né? Hoje todos estamos o quê? Tendo que matar um leão por dia, como se o nosso corpo todos os dias tivesse que matar um leão, né? E isso vai acontecer o quê? Se isso se torna crônico, ou seja, todos os dias o corpo vai liberando cortisol, nós vamos prejudicar todos os outros hormônios. Olha só, os hormônios sexuais. Então, sem hormônio sexual, a gente fica sem energia, diminui a capacidade cognitiva, o cabelo pode cair, cabelo cai, a pele fica seca. Então, olha, veja a importância da relação do hormônio cortisol com os hormônios sexuais. Lembrando que a estrutura que dá origem a todos os nossos hormônios é o colesterol. Olha a importância aí também do colesterol, né? Que pode estar desequilibrado também nesse momento. Ele pode aumentar e pior ainda se a pessoa fizer uso de estatinas, né? Porque aí, ela tomando estatinas, ela não vai ter o quê? O principal ingrediente que é utilizado para produzir nossos hormônios. Então aí entra o mito do colesterol, que seria assunto também para uma outra live, né? Por isso que hoje, quem toma estatina ou quem percebe que está com esse desequilíbrio nos hormônios, no colesterol, pode fazer uso do quê? Deve, na verdade, né? Então, eu vou, conforme a gente for dando continuidade, para cada situação eu vou falar então o que seria ideal fazer, tá? Assim você já vai se identificando com aquele sintoma e já vai anotando o que você pode fazer para resolver, tá? Então, neste caso do colesterol, o ideal seria que o médico já recomendasse, né, o quê? A coenzima Q10, né? Olha só. O suplemento, então você encontra a coenzima Q10 para comprar, né? Você pode, por exemplo, utilizar 200 mg 2 vezes ao dia. E a outra estratégia seria o quê? A coenzima Q10 é bioidêntica, frequencial quântico, porque aqui também nós temos a frequência da coenzima Q10, aonde o nosso corpo vai realmente absorver aquilo que ele precisa. Porque muitas vezes as pessoas fazem uso de suplementação, como aqui, mas se nós não tivermos um intestino íntegro, um intestino sem permeabilidade, sem hiperpermeabilidade, sem inflamação, sem desbiose, sem produção de gases, muitas vezes as pessoas não absorvem o suplemento. Então, é muito séria essa questão também de fazer uso dos suplementos. Nós precisamos avaliar como está esse intestino, senão você vai fazer o uso de toda a suplementação e o corpo não vai absorver. No caso dos frequenciais quânticos, o nosso corpo reconhece, porque ele não passa pelo sistema gastrointestinal para ser absorvido. Tá? Então, por isso que é muito importante, sempre que possível, você associar um frequencial quântico, né? Então, aí entra a coenzima Q10, especialmente para aquelas pessoas que tomam estatinas e têm já dores musculares, né? Falta de energia, né? Então, o cortisol, voltando, né, no cortisol, ele tem uma ação primordial para resolver o quê? A inflamação que está acontecendo no nosso corpo. E o restante, como cabelo, libido, né, vai ficar o quê? De lado, né? Porque o que é principal, o que é vital no nosso corpo? A sobrevivência ou o cabelo, os outros hormônios? Não, nós precisamos, né, manter a espécie, né? Então, por isso que o cortisol vai sempre priorizar o quê? Diminuir a inflamação. E quando eu aciono demais esse cortisol, né, nós vamos ter naturalmente um desequilíbrio aonde? Na tireoide, por exemplo. Quantas pessoas hoje
nós não vemos que estão sofrendo com hipotiroidismo, hipertiroidismo, tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune na tireoide, que pode ser desencadeada inclusive agora no pós-Covid, né? Então nós vamos ter esse desequilíbrio. O que acontece? O T4, que é o hormônio da tireoide, não consegue ser convertido em T3, que é o hormônio ativo da tireoide. Por quê? Se a pessoa já está estressada, ela já é estressada, ou seja, vive num estresse psicológico ou está passando por esse estresse metabólico no pós-Covid, o corpo vai tentar naturalmente, ele vai tentar resolver essa questão. Então, no primeiro momento, ele para de produzir, de converter o hormônio da tireoide, né, em T3. E aí é onde entra um hipotiroidismo subclínico, por exemplo. Não significa que a pessoa vai ter esse desequilíbrio para sempre, que ela vai ficar refém do hormônio, por exemplo, né? O Puran. Não significa, é um desequilíbrio que ela está agora. Por isso que é importante entender como resolver essa questão para que nós tenhamos a nossa tireoide funcionando. Até porque pessoas que fazem uso dos hormônios para tireoide, ainda assim continuam apresentando sintomas, né? Então, não adianta, né? Temos que resolver a causa. E muitas vezes, o que acontece? Você dosa o exame, aí é aquilo que eu falei, o exame está normal, o TSH está normal, o T4 está normal, que normalmente é o que eles dosam. Só que aí nós estamos falando do T3 ativo, do hormônio ativo da tireoide. É esse que não está normal e que a maioria nem solicita esse exame, entendeu? Então, um outro eixo, né, que nós precisamos entender que é muito importante em todos esses sintomas no pós-Covid é o eixo hipotálamo, pituitária, tireoide, o eixo HPT. Vocês vão ouvir muito falar sobre esse eixo. Por quê? Nesse caso da tireoide, os autores relataram, né, num estudo que T3 e T4 pode estar normal, porém o TSH vai estar baixo no pós-Covid. Então, por isso que é importante solicitar o quê? O T3 livre. Quando você vai dosar, né, hormônios da tireoide, nós precisamos avaliar o T3 livre. Não adianta dosar somente o T4 e o TSH. Então, o aumento do estresse, do cortisol, também afeta a tireoide temporariamente, né? Que é o que eu acabei de falar. O estresse, ele vai afetar a tireoide. E isso vai acontecer o quê? Com o aumento de uma enzima que não deixa o T4 ser convertido em T3, provocando então o hipotiroidismo temporário. E aí a pessoa tem ganho de peso, queda de cabelo, as unhas fracas, cansaço. Olha, são todos sintomas aí que as pessoas estão relatando, né? Veja se esse é um dos sintomas que você tem ou algum familiar que você conhece, né? Ganho de peso, queda de cabelo, unhas fracas, cansaço. Olha, vamos avaliar a tireoide, né? Então, a importância do colesterol, como eu disse, não podemos privar o nosso corpo nesse momento, e não só nesse, mas em qualquer momento, de boas gorduras, né? Boas gorduras, por quê? Nós já vimos que a estrutura do colesterol, ele está impressa em todos os hormônios esteroidais, que são, olha, a progesterona é um esteroidal, a testosterona, o estrógeno, a vitamina D3, que nós sabemos que não é uma vitamina, é um hormônio. Então, o colesterol ele é fundamental para restaurar todos os hormônios esteroidais. Então, aonde nós temos, né, fontes? Então, já vimos que o colesterol ele não é o grande vilão, não é o vilão. Então, nós precisamos o quê? Fontes de colesterol, o ovo, né, que é uma importante fonte, né, de colesterol. Qualidade, né, ovos de qualidade, sempre que possível, né, da agricultura orgânica. Sempre nós vamos ter um equilíbrio melhor dos nutrientes, dos ômegas. Carnes de boa qualidade.
E para a tireoide, nós temos também o frequencial quântico, que eu acho que não está aqui agora, que é o frequencial como esse da coenzima Q10, nós temos o fator tireoide, que vai então auxiliar na harmonização, no equilíbrio, restaurar a função da tireoide como um todo, né? Então, isso tudo pode estar acontecendo no pós-Covid. A estrutura, vamos entender, quem produz o cortisol? É a adrenal, que é uma glândula que fica acima dos rins. Então, esse é o eixo principal que vai desencadear todos esses 50 sintomas que é relatado nesse estudo, né? Que é o que? Todo o eixo que comanda é o hipotálamo, a pituitária e a adrenal. Por isso esse eixo é tão importante para o nosso equilíbrio e bem-estar. Então nós vamos ver como nós podemos trazer esse equilíbrio de volta, né? Todos os especialistas, eles precisariam entender sobre esse eixo hipotálamo, pituitário e adrenal, porque é aí que começa todos os sintomas, né? Então, no dia a dia, quando nós temos um estresse pontual, por exemplo, esse eixo vai ser acionado. Mas depois, normalmente, naturalmente, volta ao normal, né? Voltaria ao normal. Entretanto, o que acontece hoje, né? Como eu disse, todos estão numa fase de exaustão da adrenal, né? É uma fase que contempla quase que a maioria dos pacientes no pós-Covid. Entraram numa exaustão, o corpo produziu demais cortisol, né? E entrou nessa exaustão. Porque aí junta tudo, não é mesmo? É o estresse metabólico que a própria doença, o próprio vírus já causa em todos os sistemas, como nós falamos lá no início, né? Mas aí, somado a isso, nós temos o estresse psicológico, familiar, estresse de relacionamento, o financeiro que muitas pessoas estão sofrendo, né? Perderam seus empregos, perderam, né, o profissional. E somado a isso, o vírus, que já provoca todo esse desequilíbrio em todos esses sistemas. Então, nós precisamos falar de algo que é fundamental nesse equilíbrio do eixo HPA. Sempre que eu falar em eixo HPA, né, nós vamos pensar nesses 3 sistemas aí. Qual é, então, a relação entre o ritmo circadiano e o cortisol? Né? É muito importante nós mantermos o ritmo circadiano para o controle do cortisol. E o que seria isso? Bom, por exemplo, no caso do cortisol, é manter o cortisol alto de manhã e à tarde, à noite, ele deve cair. Então, nós temos que estar despertos pela manhã, né, com com o aumento do cortisol pela manhã, e quando chega a noite, o cortisol deve cair e aí nós entramos então, né, para poder entrar no sono profundo, né, quando nós dormimos. E tem muitas pessoas que estão com esse ritmo desregulado. Por exemplo, de manhã estão sem energia e às vezes à noite, no meio da noite, desperta, né? Por quê? Porque esse eixo do cortisol, ele está desregulado, né? Então, qual seria uma forma simples de nós começarmos a resolver essa situação, esse eixo aí, né? Esse ritmo circadiano? Seria através da atividade física. A atividade física é o melhor modulador epigenético, né? Epigenéticos é aquilo que nós fazemos, né? São as nossas escolhas, os hábitos, né? Aquilo que nós praticamos no nosso dia a dia. E já está provado que a epigenética, ela é soberana à genética. Então, a genética hoje, pelos estudos, mostram que ela determina 5% de tudo aquilo que nós vamos manifestar ao longo de nossa vida. Entretanto, o restante são as nossas escolhas. E a atividade física é uma delas. É o melhor modulador que nós temos para a ansiedade, para a depressão, para arrumar todo o restante, né? Nós precisamos o quê? Nos movimentar.
mesmo agora com toda essa situação, né? Precisamos encontrar uma forma de movimentar. E qual seria então um estímulo negativo, né? O que afeta negativamente então esse ritmo circadiano, né? Primeiro deles, o medo, as emoções em desequilíbrio, né? Excesso de café, falta de bem-estar, falta de liberdade, né? As pessoas se sentindo presas, cigarro, as pessoas que são fumantes, toxinas na alimentação, toxinas no ar, as infecções, tudo isso afeta o ritmo circadiano. Então, tudo que acontecer no pós-Covid pode ser gerenciado dessa forma que nós estamos agora apresentando. Por exemplo, uma vez que a resposta endócrino-imunológica estão intimamente ligadas, uma altera a outra e a outra altera uma, entendeu? Está tudo ligado. Então, nós desequilibramos, né? Esses desequilíbrios, né, no sistema hormonal e imunológico, eles estão acontecendo no pós-Covid. Então, se eu estou tendo um estresse, vamos dizer assim, eu tenho uma herpes. Aí eu tenho estresse, aí aparece a herpes. Aí com a herpes eu fico o quê? Tenso, ansioso, ou seja, desencadeio uma série de cascatas aí de sintomas. Aí vem o cansaço, a fadiga e o corpo tentando resolver o estresse. E aí a baixa imunidade. Então vocês vejam que entra num ciclo, né? Que às vezes a pessoa não consegue mais sair. E fazendo uso de medicamentos, esse processo todo agrava ainda mais esse sistema imunológico, como nós vamos ver como tudo isso afeta as bactérias lá no intestino. Então, todas as vezes que eu altero as cascatas hormonais por um estresse, seja ele psicológico ou metabólico, uma das coisas que acontece é uma repercussão em cascata. Ou seja, eu vou alterar todo o meu sistema imunológico e imunidade. E isso faz o quê? Altera as bactérias lá no intestino. Olha só como tudo vai ficando, nós vamos fazendo uma ligação com o nosso corpo inteirinho, né? E aí, todo esse estresse altera lá as bactérias no intestino. Aí eu fico com mais bactérias, né? Que vai gerar o quê? Inflamação no nosso corpo, porque começa a passar substâncias, né? Essas micropartículas dessas bactérias nocivas começam a entrar no meu sistema sanguíneo, né? Que vai levar o quê? Uma informação para o cérebro, olha, tem um invasor aqui. E aí a informação de agressão. Vai ocorrer o quê? Muita produção de cortisol e adrenalina, né? E aí eu tenho mais necessidade que a glândula adrenal responda. Então, veja só, como o nosso intestino tem uma função, né, primordial em todo esse equilíbrio que nós estamos buscando para o nosso corpo. E aí, essa reação também vai desencadear, né, alteração nos nossos hormônios. Aí afeta a pressão, por exemplo, a pressão ela sobe, a pressão arterial, porque ela pensa assim, preciso resolver esse problema, vamos mandar mais sangue, vamos enviar mais sangue, precisamos, emite um sinal de alerta. E aí isso desregula o quê? As emoções, a cognição, a pessoa começa a ter déficit, né, de aprendizado, dores de cabeça, o humor fica alterado, fadiga, e é o corpo todo tentando reparar, né? Tentando devolver esse equilíbrio. Então, vamos entender, né? A fadiga e outras condições que é um dos temas, né? Os principais sintomas que as pessoas têm no pós-Covid. Então, o hipotálamo secreta o hormônio que estimula a adrenal produzir esses hormônios, porque houve um estresse metabólico, né? No caso, uma agressão de um vírus. O nosso centro primitivo, ele quer resolver isso, né? É aquela história que nós falamos lá no início, né? Como se tivesse que matar um leão. Então, o corpo quer resolver essa questão. E aí pede ajuda para adrenal. E aí o cortisol começa a aumentar. E aí eu tenho mais inflamação. E o cérebro deixa o quê?
mais ansiosa, as pessoas vão ficando mais ansiosas, com mais falta de energia e o cansaço é o primeiro que aparece. Então, entenda que é algo fisiológico tudo isso. É como se fosse quando a gente faz uma corrida, né? Quando você corre, por exemplo, um atleta, vai vir o cansaço, né? Vai vir, mas depois o corpo tem que restabelecer, né? Todo esse equilíbrio, que seria o ideal. E isso também acontece no nosso sistema endócrino, né? Os estudos mostram, né, que o SARS-CoV-2 afeta esse sistema endócrino. Então, mais uma vez, o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal. Quando eu ativo esse eixo para tentar controlar essa inflamação por meio dos mediadores inflamatórios, o que pode acontecer? O nosso corpo pode começar a produzir anticorpos contra ele mesmo, desencadeando o quê? As doenças autoimunes. Olha só, então muitas pessoas no pós-Covid vai desenvolver doenças autoimunes por conta desse desequilíbrio no eixo, né? Então é fundamental que esse eixo esteja bem, que esse eixo esteja equilibrado. Então, se eu vivo estressado, não respeito o ritmo circadiano, não durmo bem, não pratico atividade física, eu já estava inflamado antes do pós-Covid, né, com aqueles sintomas que eu falei lá no início, é esperado que o meu corpo vai responder dessa forma, entendeu? E aí, o efeito na função do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal pode ser por uma lesão direta, ou seja, o próprio vírus, né, que encaixou lá no receptor daqueles sistemas que eu falei lá no início, ou por uma lesão indireta, ou seja, o corpo produzindo anticorpos e desencadeando, por exemplo, uma tiroidite de Hashimoto, né, que é uma doença autoimune na tireoide, né? E pensando ainda nessa questão do hormônio, né, do cortisol, o hormônio ACTH, que é o adenocorticotrofina, é uma chave também para nós entendermos a fadiga. Quando o corpo produz cortisol, eu tenho efeitos metabólicos e preciso resolver. Aí pessoas que já se alimentavam mal, comia muito açúcar, né, o corpo tentando resolver essa inflamação. A coisa não vai andar, porque o sistema já estava sobrecarregado, né? E o cérebro sofrendo com toda essa inflamação, né? O cérebro passa, né, por uma neuroinflamação, né? Esse eixo hipófise, pituitária e adrenal, ele está alterado, né? Ele vai afetar o quê? A nossa imunidade, o nosso intestino. Aí a pessoa já tomou uma série de medicações, está com todo o sistema alterado. Então, ou nós precisamos, então, de fato, reparar através de nutrientes, ou o corpo não vai conseguir se reestruturar. Não existe medicamento para restaurar a saúde num estado como esse. Nós precisamos, de fato, olhar para a nutrição, os nutrientes, como vocês vão ver quais são os mais importantes em toda essa cascata que nós estamos falando. Então, a primeira notícia, né? Depende muito o que? De cada um. Não vai resolver o problema tomando só o medicamento ou só fazendo uso de probiótico, por exemplo, né? Ou só suplementando sem cuidar da questão lá do intestino. Se você não tiver uma boa permeabilidade, você nem vai absorver esses suplementos. Então aí entra o quê? A comida verdadeira. E quando nós falamos em comida de verdade, será que isso é claro, né? Uma vez eu falei pro meu filho que ele ia comer uma comida na cantina lá do colégio. Eu falei, o que tem lá que de fato veio da terra, né? Que eu queria dizer, comida de verdade, que a terra produziu. E aí ele falou assim, minhoca? Quer dizer, é uma criança, né? Mas a gente imagina que as pessoas entendam quando nós falamos em comida de verdade. Comida de verdade é aquilo que a gente não precisa desembalar, né? Você só precisa descascar. Então é aquilo que a terra produz,
né? Então, olha só, a comida de verdade, ela vai ajudar a produzir os ácidos graxos de cadeia curta. Olha, é muito importante, especialmente nesse momento, nós produzirmos ácidos graxos de cadeia curta lá no intestino, né? Eles são produzidos através de uma microbiota saudável, né? A partir do que, por exemplo? O que você pode incluir para já começar a melhorar a sua microbiota? Olha, eu poderia citar aqui o vinagre de maçã, tá? Para você começar a restabelecer a sua função intestinal. O vinagre de maçã, os alimentos fermentados, variedade nas cores dos alimentos, né? Então, vamos entender agora, olha, a dor de cabeça, a fadiga, o batimento cardíaco alterado, queda de cabelo, todos esses efeitos são indiretos e que estão acontecendo porque eles são mediados por citocinas inflamatórias. Nós temos no nosso corpo a interleucina 6, por exemplo, o fator de necrose tumoral, que são mediadores inflamatórios que vai aumentando, e aí produzindo mais cortisol, adrenal inflamada, e é aquilo, vira essa bola de neve. Então é importante entender que aumenta esses mediadores. O que mais aumenta esses mediadores inflamatórios? A gordura branca, a gordura visceral. Por isso que os obesos têm mais comprometimento agora no Covid, porque eles já estão mais inflamados, eles já estão liberando muitas citocinas inflamatórias todo o tempo. Então, por isso os obesos têm maior comprometimento, né? E tudo isso vai aumentar o quê? A proteína C reativa, né? Junto com o fibrinogênio, que são marcadores de inflamação. Então, quando você vai fazer os seus exames, vai dosar, é importante você dosar como está a proteína C reativa, porque isso aí são exames que normalmente os médicos não pedem assim com frequência, e ele é fundamental para avaliarmos o nível de inflamação que nós temos no corpo. Então, se você quer saber o quão inflamado você está, ou se você tem alto nível de inflamação, peça para dosar proteína C reativa, ultrassensível, tá? E aí, então, nós entendemos que a ausência de doença não é sinônimo de saúde, né? Porque a pessoa ela pode não ter nenhuma doença ainda instalada, mas ter um nível alto de inflamação. Então, peça para o seu médico, né, para dosar proteína C reativa ultrassensível. É muito importante dosar. E aí os estudos, né, grandes estudos randomizados, né, meta-análise, mostraram que o uso da curcumina é muito importante nesse momento. E a curcumina é o que? É uma substância presente no açafrão da terra. Então, por exemplo, aqui, olha, eu tenho o açafrão da terra orgânico. Aqui é a raiz. Só que para eu preciso da curcumina, que é uma substância que está aqui, que tem no açafrão da terra. Nesse momento, nós precisaríamos então desse suplemento que tem somente curcumina. É importante consumir esse aqui no dia a dia? Muito importante. Mas se você já está com um nível alto de inflamação no corpo, você teria que comer muito dessa raiz para obter a quantidade de curcumina. Quer dizer, nem conseguiríamos fazer isso. Então, esse aqui é importante para nós utilizarmos no nosso dia a dia, tá? Mas, nesse momento, você pode, então, fazer uso do suplemento curcumina, né? Você pede para dosar na farmácia de manipulação, você quer um suplemento que tenha no mínimo 95% de curcumina ou de curcuminoides. Nós temos na Pura Vida, a Pura Vida tem o Curcumax, né? E certamente outras marcas, né? Mas a que eu conheço e indico seria da Pura Vida. Diferente da raiz de açafrão, né? Que aqui vai ter as fibras, nós vamos ter outras substâncias, né? Mas
a curcumina, que é o que tem esse poder anti-inflamatório nesse momento, ela deve então ser obtida através de suplemento, né? Já, olha, estudos mostrando que ela reduz esse fator de necrose tumoral, principalmente para quem já tem polimorfismos, né? Que é também uma alteração genética que algumas pessoas podem ter e nem sabem, né? Às vezes não absorve os nutrientes como deveria por um polimorfismo genético, mas ela nem sabe que tem esse polimorfismo, né? E olha só a curcumina aí com essa ação importante, né? Então, temos que modular esses marcadores, né? Para quê? Para não inflamar mais, né? Nós não podemos inflamar mais o corpo. E aí eu queria só explicar, né, a diferença que outro dia me perguntaram, né? A raiz, qual a diferença de raiz de açafrão e o açafrão, que é o estigma de uma planta, de uma flor chamado Crocus sativus, né? Que é um tempero, é uma iguaria. Aí ela tem uma ação diferenciada, ela tem uma ação mais ansiolítica, né? Então é uma iguaria, um tempero bem caro, por sinal, que é diferente do açafrão da terra ou raiz, né? A raiz de açafrão, a cúrcuma. Então os estudos mostraram, olha, lá em 2005 já, né? No SARS, nós já tivemos, né? Outras epidemias com o SARS, com o SARS-CoV, que provoca, olha, danos central na hipófise e hipotálamo, através desses mediadores de inflamação, né? Outro estudo em 2010, né, com pacientes que também tiveram o SARS, que é a síndrome aguda respiratória severa, identificaram alterações nos hormônios, níveis aumentados, olha, de prolactina, de FSH, de LH, que comanda o quê? Os hormônios sexuais no homem e na mulher, né? O estradiol, a progesterona, hormônios de crescimento, olha, tudo isso sendo alterado após a Covid, né? E o hormônio do crescimento, ele não pode ser baixo, nem mesmo no adulto, né? Porque baixo hormônio de crescimento pode levar a quadros de depressão, fadiga, aumento da gordura, problemas ósseos. Então, o hormônio de crescimento, ele não é importante somente na fase de crescimento, por exemplo, de uma criança. Não, nós precisamos ter esse hormônio durante toda a vida, né? E com a idade, ele vai decaindo, né? Por isso, hoje, a importância de fazer o quê? Reposição hormonal bioidêntica, né? Porque aí você vai mandando informação para o seu, né, para o seu eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, para ele continuar a produção dos hormônios. Então, aí nós temos, por exemplo, os hormônios bioidênticos para o homem, para a mulher, né, que vai ativar todo esse eixo, né, para regular, para que nós o quê? Não tenhamos osteoporose, por exemplo, né? Olha, a depressão ligada. Então, muito importante. Nós temos hoje essa possibilidade, né, de fazer uso desses hormônios bioidênticos. Então, a síndrome que está ocorrendo, né, é o quê? Uma tempestade de citocinas inflamatórias, que também inibe o hormônio de crescimento, conforme o estudo. Então, olha só, como a gente falou, né, pós-Covid não é uma doença, é uma condição derivada da inflamação, né? Então, por isso, eu já dei uma dica aqui de como nós podemos reduzir a inflamação, né? Olha só um outro estudo. O SARS-CoV produz peptídeos virais que são semelhantes ao hormônio ACTH, que estimula o cortisol. Ou seja, a resposta imune produz anticorpos contra essas proteínas virais que destroem paralelamente o cortisol, resultando em fadiga adrenal. Então, mais um motivo pelo qual no pós-Covid muitos não conseguem restabelecer a condição normal dos hormônios. E aí entra o DHEA, a aldosterona, que controla a pressão arterial, por isso que a pressão sobe, entendeu? A progesterona. Então resulta o que? Numa situação de autoimunidade e no desenvolvimento de doenças o que? Autoimune, né? Então nós temos dois problemas, né? Nós ficamos sem a resposta da adrenal, porque ela já está
fadigada, e temos ainda receptores que o próprio vírus acaba ocupando, né? E começa então a desencadear esse processo. Então existem muitas evidências em indivíduos que apresentam quadros, olha só, de baixo cortisol, né, em sobreviventes do SARS-CoV, que nunca utilizaram corticoides. Quer dizer, o próprio organismo, né, produziu essa reação. Então, até o corpo conseguir começar a produzir novamente a quantidade de cortisol que ele produzia antes, nós precisamos atuar, nós precisamos começar a fazer algo, né? Para o quê? Ajudar o corpo. Porque nós já vimos que o cortisol baixo não é saudável, não é bom. Ele tem que estar baixo somente à noite, quando nós precisamos dormir, né? Então, toda essa alteração vai causar o quê? O desequilíbrio no sistema nervoso central, por isso vem a ansiedade. Vai alterar a pressão, vai alterar a glicemia, vai engordar, o sistema imunológico está afetado, então começa a vir o quê? Infecções de repetição, aumentam nos leucócitos, né? E aí, olha só, um outro estudo mostrou que 91 mil pacientes na idade de 62 anos mostrou um aumento, né, no pós-Covid. Risco aumentado de depressão e transtorno bipolar, transtorno no humor, maior risco de neurose, sentimento de solidão, menor satisfação com a saúde e redução da memória, né? Então, um outro estudo também com crianças, olha, mostrou a mesma situação, aumento nos quadros de depressão. Agora imagina, as crianças com depressão comendo salgadinho, refrigerante, né? Tudo isso vai o quê? Só vai complicar ainda mais todo esse quadro, né? Então, alimentação não podemos negligenciar. Não tem jeito, nós precisamos então olhar para todas essas questões, né, com os nutrientes necessários. Então, como que nós vamos fazer isso? Olha, nós precisamos do zinco, por exemplo. Os estudos evidenciam, né, que o zinco ele é importante em mais de 300 reações bioquímicas, inclusive as neurológicas, cerebrais, para a imunidade. E hoje nós temos, né, o zinco através dos frequenciais quânticos, por exemplo, como um oligoelemento. Então você pode fazer uso do zinco frequencial, mas é muito importante o quê? Incluir alimentos ricos em zinco, né? E se você fizer quiser fazer uma suplementação com zinco, por exemplo, é possível também, tá? Mais um estudo mostrou que a má nutrição foi demonstrada de 26 a 45% dos pacientes com Covid. Então é simples, né, a gente entender. O problema real está sendo o quê? A falta de saúde, né? Quem ocupa mais os leitos hoje com a Covid, né? Infelizmente, são as pessoas que estão com sobrepeso, pessoas que sofrem já com diabetes, hipertensos. Olha, uma outra meta-análise, né, um estudo mostrou que com o ômega 3 nós podemos modular essa inflamação junto com a curcumina. Então você pode fazer uso de um bom ômega 3, um ômega 3 de qualidade, associar com a curcumina. Por exemplo, aqui, olha, o Vital Fish da Vital Atma é um ômega que tem uma excelente concentração de EPA e DHA e é a que tem, né, a maior concentração de ômega 3 por cápsula, porque isso é muito importante você observar quanto tem de EPA e DHA em cada cápsula, né, porque às vezes tem uma dosagem muito pequena, né, e isso, olha, nos estudos já mostraram que traz resultados tão eficazes quanto o uso de antidepressivos, olha só. Claro que não para pessoas com comportamento suicida, mas em qualquer outra situação, você fazer uso de um bom ômega 3 é uma excelente estratégia, né? Outra forma de auxiliar nesse eixo HPA é fazer o quê? O uso do GABA, né? O GABA, ele ajuda o quê? O nosso corpo a acalmar. Porém, ele é um suplemento mais caro, então o que nós temos
que é mais fácil, que todas as pessoas podem fazer, é utilizar a L-tianina. A L-tianina você pode mandar suplementar, né, 1000 miligramas 3 vezes ao dia, mas aonde nós temos L-tianina? Olha só, no chá verde. Olha, então incluir o chá verde no seu dia a dia, de preferência até às 5 horas da tarde, para não alterar o seu padrão de sono, você vai estar, olha só, modulando os canais de GABA, que é o que? O que traz essa sensação de relaxamento, para acalmar, para desacelerar. Então, no chá verde nós temos. Então procure um chá verde de boa qualidade, né? Se possível orgânico, que você vai ter então a L-tianina. E nós precisamos então de todos esses nutrientes, né, para dosar, para equilibrar a curva do cortisol. Nós precisamos também, olha só, muito importante, do ácido fólico para produzir a melatonina e a serotonina e diminuir o que? Dores de cabeça. Olha, vocês estão vendo que todos esses sintomas nós conseguimos modular através dos nutrientes. Então, ácido fólico, aonde nós temos ácido fólico? Para diminuir, olha, produzir melatonina, dormir melhor, diminuir dor de cabeça. Nós temos no brócolis, no espinafre, no feijão, na lentilha, na geleia real, que é tão completa a geleia real, que eu sempre falo. Tenho vídeos no canal Nutrir com Gratidão, falando da importância da geleia real para o equilíbrio da nossa saúde, modular no nosso sistema imunológico. Olha, ela tem ácido fólico e mais de 150 nutrientes. Olha, nós precisamos também da piridoxina, que é a vitamina B6, da B9, que é o ácido fólico. Quando ativados, nós vamos produzir serotonina, nós vamos produzir melatonina, diminuir a ansiedade, né? Nós precisamos do triptofano. O triptofano, que seria, se você quiser mandar manipular, é o 5-hidroxitriptofano, tá? Você pode fazer uso sublingual ou utilizar também um frequencial que tem aqui o triptofano, que é, por exemplo, esse dessa marca da DNS é o Sonus, tá? Aqui nós temos é um suplemento frequencial vibracional quântico que nós temos, olha, triptofano, passiflora, magnésio quelado, vitamina D, selênio, com a frequência vibracional da melatonina, da valeriana, do mulungu, da melissa. Olha só que maravilha, sem efeitos colaterais, né? Só que se o corpo estiver muito inflamado, não vai adiantar só suplementar, porque como eu disse, nós precisamos corrigir o intestino, né? Modular esse intestino. Por isso a importância da alimentação, da comida de verdade. Então espinafre, brócolis, feijão, tem ácido fólico. A vitamina B5, que é o ácido pantotênico, né? Nós precisamos, pelo menos durante 3 meses, fazer uma suplementação ou consumir a gema de ovo, o abacate, tomate, o levedo de cerveja, a geleia real, olha só. Por isso que a geleia real que nós vendemos já há mais de 15 anos, ela vem 100 gramas. Por quê? Porque você precisa, no mínimo, dessa suplementação por 3 meses para o seu corpo conseguir modular tudo que ele precisa, né? Nós precisamos da B6, que é a piridoxal 5-fosfato, para produzir GABA. Olha, mais uma vitamina aí para produzir GABA, para relaxar. Onde nós temos? Na carne, nos ovos, no abacate, nas sementes, na geleia real. Nós precisamos também da vitamina C, do cobre, né? Para dopamina, norepinefrina. Nós precisamos da B12 para transformar também a epinefrina. Todos esses são neurotransmissores que vai modular o nosso sistema. E aonde nós temos também? Nas carnes, nos peixes, na levedura nutricional. E agora, você entende que por que a ansiedade não é só um problema comportamental, é também um problema nutricional, com carência de vitaminas do complexo B, principalmente, né? Mas não só, nós falamos do zinco, do cobre,
né? E tantos outros. Então, se eu quero produzir mais serotonina, eu dependo da B9 ativada, né? Ela precisa ser ativada onde? No meu intestino, né? Então, o complexo B não pode faltar, né? Tem aquelas pessoas que sofrem com polimorfismo, né? Que é uma alteração no gene, aí ela vai ter mais dificuldade para absorver, né? Aí, nesse caso, precisa realmente, né, suplementar, né? E aí o suplemento indicado, o que nós poderíamos indicar, seria o Folatos da Equalive, né? Ou a geleia real, que já tem absorção sublingual, não precisa passar pelo sistema gastrointestinal para ser absorvido. Nesse suplemento, nós vamos ter, olha, a metilcobalamina, que é a B12, metilfolato, o piridoxal 5-fosfato. Tudo isso vai ajudar a produzir GABA, né? Que vai o quê? Trazer o relaxamento que nós estamos precisando, vai ajudar a produzir a serotonina, né? E aquilo que eu falei, o intestino recebendo ali os alimentos, a comida de verdade variada, ele vai produzir o quê? O ácido graxo de cadeia curta, que vai ajudar a modular toda essa inflamação, né? Então, se você quer saber se você está inflamado, por exemplo, exclui o glúten e depois exclui leite e derivados, o açúcar, exclui por 20 dias e observa como o seu corpo se manifesta. Se diminuir a formação de gases, se o estufamento diminuiu, é um sintoma de que seu corpo está sim inflamado com esses alimentos. Porque o glúten, nós sabemos hoje, ele tem mais 300% de glúten comparado ao glúten do passado, né? Se não for orgânico, orgânico não é transgênico, todo o restante é transgênico. Hoje milho é transgênico, glúten, o trigo é transgênico, a soja nem se fala, né? O açúcar é altamente inflamatório, então nós precisamos fazer essa mudança, né? E nós temos também fitoterápicos que podem nos ajudar, né? É uma excelente estratégia. Existe um chá que você vai encontrar com o nome de ashwagandha. Ashwagandha é o ginseng indiano. Você encontra na Viva Regenera, tá? Na Viva Regenera. Um outro chá importante que vai ajudar nessa modulação toda é o chá Tulsi, que é o chá de manjericão santo e vários tipos de Tulsi, que você vai encontrar na marca Organic India, que é um chá muito utilizado pela medicina ayurvédica. Olha só que importante. Então, o triptofano, o que vai acontecer, né? Nós estamos aqui falando do triptofano também. Se eu estiver muito inflamado, eu posso utilizar esse triptofano para tudo aquilo que eu não queria e faltar triptofano para produzir a minha serotonina. Então aí gerando o que? Ansiedade, falta do sono, não consegue dormir. E quais as outras consequências então desse cortisol aumentado? Lembra que o vírus produz uma enzima que ocupa os mesmos receptores desses órgãos mais afetados? Com isso eu posso ter o que? Aumento da insulina, né? Posso ter então uma resistência à insulina, que é muito comum também no pós-Covid, o diabetes pós-Covid, de forma indireta. Isso também os estudos já confirmaram. E aí tenho essa lesão pancreática, né? Lesão nas células o quê? Que produz a insulina. Olha, um estudo mostrou que dos 20 participantes, né, 39 participantes, 20 desenvolveram diabetes por conta da Covid, sem fazer uso de corticoide, né? 17% desses pacientes estudados com Covid tiveram alteração na amilase, né, ou na lipase, que está envolvida na questão do diabetes, né? Então, o que fazer nesse momento? Se você desenvolveu diabetes, está com resistência à insulina, bom, primeiro buscar um profissional, um nutricionista funcional que vai poder orientar, né, melhor, mas você já pode começar o quê? Diminuindo a ingestão das farinhas, fazer uma alimentação cetogênica, uma low carb ou uma dieta mediterrânea, né, que diminui ali os carboidratos, as farinhas, né?
jantar até as 18 horas, né? Não sobrecarregar à noite, especialmente com esses carboidratos. Evitar, portanto, os alimentos ricos em farinhas, em carboidratos, açúcar, né? Porque para que a insulina funcione bem, eu preciso também de vários nutrientes, né? A suplementação precisa ser ideal, adequada para cada pessoa. Por isso é importante buscar, né, um profissional que vai prescrever o suplemento de acordo com a sua individualidade. Mas nós temos nutrientes chaves para modular essa resistência à insulina. O cromo é um deles. Nós temos o cromo frequencial, que pode ser de grande auxílio, e nós temos cromo aonde? No brócolis, no espinafre, na maçã, no levedo de cerveja. Nós temos o cobre, também muito importante, no coentro, né? Existe tintura de coentro. Nas castanhas, nas sementes, nós temos também o cobre frequencial. Nós precisamos do zinco para modular a insulina, né? Que tem aonde? Nas carnes, nas castanhas, camarão, no grão de bico. Então, precisamos o quê? Além de incluir esses alimentos, escolher alimentos com menor índice glicêmico, né? Para diminuir essa resistência à insulina, né? Com relação à perda de odor, de sabor, que muitos relatam, né? É o quê? Reduzir o quanto antes essa inflamação. E naturalmente vai voltar. Então, se você conhece pessoas que já passaram pelo Covid durante já um tempo, mais de meses, por exemplo, e ainda não restabeleceu, é um sinal de que esse corpo está ainda inflamado, né? O correto é voltar rapidamente, né? Mas você pode treinar o seu olfato, tá? Então, o que seria uma forma de você treinar? Fazer uso dos óleos essenciais. Então você pinga uma gotinha na sua mão, por exemplo, da lavanda, que vai ter ação também, né, diminuindo, acalmando o sistema nervoso, né, trazendo mais calma, um sono melhor. Você vai inalar, fazer 5 inalações, por exemplo, né, com uma gotinha apenas. Para quê? Para você começar a mandar esse estímulo para o seu sistema nervoso, para que naturalmente ele possa voltar a reconhecer, né, o odor e o paladar, né? Nesse momento, no momento da Covid, quando nós perdemos o paladar e o odor, é algo natural nesse momento, é o corpo falando que nós não precisamos de tanta comida nesse momento, né? O corpo precisa focar o quê? Em dar conta desse vírus. Se ele ficar focado na digestão, né, o nosso corpo vai continuar por mais tempo sendo agredido pelo vírus. Então, é fisiológico a perda. Quando nós temos uma gripe, por exemplo, perdemos o odor e o paladar. Mas depois isso deve voltar naturalmente, diminuindo o quê? A inflamação, né? Com relação à queda de cabelo, são vários os fatores. Pode ser desde a tireoide, lá que nós comentamos, que ela pode estar alterada. O estresse, quando você estressa, você perde ferro, você perde zinco, você perde B5. Se você tiver um intestino inflamado, com desbiose, com hiperpermeabilidade intestinal, você não vai absorver os nutrientes, né? Não vai ter os nutrientes. Se você não faz uma ingestão de todos esses nutrientes que nós acabamos de falar, você vai ter o quê? Nutrientes insuficientes, você não vai conseguir produzir para o seu cabelo, né? O corpo vai priorizar outros órgãos, né? O cabelo vai ser a última coisa que ele vai cuidar. Então, exames importantes, né, que eu relatei, que é importante você avaliar a inflamação, qual o nível de inflamação do seu corpo, dosar a proteína C reativa ultrassensível, né? E aí pode alterar também, olha só, o PSA nos homens. Então, homens podem desenvolver o que? Prostatite pós-Covid. Isso também já foi evidenciado em vários estudos. É aquilo que eu falei, se o corpo tiver que escolher entre produzir hormônio sexual e o cortisol, o corpo vai produzir aquilo que ele precisa, o quê? Para sobrevivência, que é o cortisol, né? Então, por isso, os homens, né, dosam testosterona livre,
que deve estar em no mínimo de 200 a 800. E no pós-Covid, muitos homens apresentam 100, 130, né, de testosterona. Isso vai levar o quê? Ganho de peso, baixa libido, funções alteradas no coração, no cérebro, a cognição, tudo isso. E o principal, né, podendo levar à depressão. E lembrando que a testosterona é um hormônio anabólico, é fundamental não só para os homens, mas também para as mulheres. Por isso nós temos o que? Os hormônios bioidênticos, né? Que vai trazer esse equilíbrio, vai mandar essa mensagem para as nossas células, né? De como é produzir o hormônio, a testosterona, a progesterona. Olha só, um outro estudo também em militares mostrou que militares, né, que sofrem estresse no dia a dia, a testosterona cai muito, né? Cai de 20 para 5 em homens que passam por estresse, que são privados do sono. Então, altos níveis de estresse vai provocar queda nos hormônios sexuais, né? Vai diminuir também o DHEA, que é um outro hormônio super importante. E a testosterona levando também à depressão, né? Então, como resolver essa questão, né? Tudo que já foi falado, né? O ômega 3, a curcumina, variedade de cores no nosso dia, na nossa alimentação, o chá verde que tem a L-tianina, o vinagre de maçã que vai diminuir a acidez do nosso corpo, alimentos contendo zinco, cobre, vanádio, aliado o que? A atividade física, né? Então, nós podemos, passar por todos esses desequilíbrios que as pessoas estão apresentando e a forma ideal e correta, né? A melhor forma de nós corrigirmos tudo isso é o quê? Através da nutrição eficiente, da nutrição consciente, dos alimentos que a natureza produz, que a terra produz, se possível os alimentos orgânicos, que já está provado que tem uma concentração muito maior de nutrientes. Na verdade, eu sempre digo, não é que o orgânico tem mais nutrientes, é o convencional que está pobre. O solo onde está sendo produzidos os alimentos não tem mais os nutrientes necessários. Isso já tem pesquisas falando que há 30 anos atrás os nutrientes já ficaram muito empobrecidos. Isso há 30 anos atrás. Imagina hoje, né? Então, gente, olha, eu acho que a gente conseguiu passar, né, pelos desequilíbrios mais comuns que as pessoas estão apresentando. Eu não consegui ver todo mundo que passou, falar oi para todo mundo. Se tiver alguma pergunta, eu não sei se eu consegui aqui acompanhar, né, todas as perguntas. Se ficou alguma sem responder, você pode mandar para mim, deixar uma mensagem, que eu adoraria poder ajudá-los, e vamos incentivar, estimular as pessoas a buscar a verdadeira causa, né? Vocês viram que não tem remédio para tudo isso, né? Então, gente, essa foi a minha contribuição hoje para vocês, tá? Desejo de coração que todos possam fazer bom proveito e aplicar no seu dia a dia, para nós realmente irmos ao encontro da saúde verdadeira, tá? Gente, um beijo, fica com Deus, amei estar aqui com vocês, foi sempre um prazer, né? Muito obrigada e um excelente domingo para todos. Fica com Deus. Beijo.